técnico Paulo Sousa foi alvo de muitos rumores nessa quarta-feira, tema de muitos boatos. Vai ser demitido, vai embora, não vai ficar, já caiu, enfim, foi um auê danado, rede social, enfim, grupos de WhatsApp, uma falação danada. Bem, tentamos aí encontrar as informações confiáveis a respeito da situação do técnico do Flamengo nessa polêmica crise que envolve jogadores que não gostam do trabalho do técnico, que não se adaptam, o rigor do treinador e tudo mais. Vamos falar sobre isso, tentar atualizar a situação, deixando claro, tentando atualizar a situação de hoje, quarta-feira, tá? Gravando esse vídeo no começo da noite de quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, porque amanhã ou depois as coisas mudam, né? Então o cara pega esse vídeo fora do contexto, lá fala, tá errado. Não, hoje a situação é essa que eu vou dizer já nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra vídeos, notícias e estatísticas tempo real das principais competições do futebol pelo planeta e também o campeonato alemão, entre outras competições europeias, outros campeonatos nacionais com imagem. No caso do alemão, a Bundesliga, você tem narração de Dudu Monsanto, comentários de Gerd Wenzel nos principais jogos. E eu estarei com a dupla no dia 23, um sábado, na partida mais importante do campeonato, clássico dos dois principais times, o Borussia Dortmund encarando o líder Bayern de Munique, que sofreu e perdeu para o Villarreal nessa quarta-feira pela Liga dos Campeões, e na semana que vem terá que recuperar-se vencendo por mais de um gol em Munique a equipe espanhola. Mas depois, adiante, no dia 23, então, você vai assistir no OneFootball, estarei, repito, na transmissão com o Dudu e com o Gerd Wenzel, o Bayern contra o Borussia Dortmund, um jogo que pode definir o título mais uma vez para o Bayern ou recolocar o Dortmund na briga. O Dortmund tenta ainda se reaproximar do líder do campeonato. Faça o download do OneFootball, aproveite todo esse conteúdo e dê uma força para o canal, porque quando você faz o download do OneFootball, você mostra para o pessoal do aplicativo do OneFootball que o nosso canal dá retorno, que o nosso canal é bom, que o nosso canal tem força, que a galera prestigia aquilo que a gente recomenda aqui no youtube.com/MauroCesar. Bem, não tem muito prestígio ali o técnico Paulo Sousa com parte do elenco do Flamengo, né? Essa é uma situação muito clara, né? A crise é séria, a vitória sobre o Sport Cristal, como eu disse aqui na live, na madrugada de terça para quarta e também no vídeo que gravei depois sobre a partida, foi um jogo muito ruim do Flamengo, uma partida sofrível do time rubro-negro, mas o fato é que o Paulo Sousa segue no cargo e estará, o que tudo indica, neste sábado em Goiânia, comandando o Flamengo contra o campeão goiano, o Atlético, que meteu 4-0 na LDU, jogando pela Copa Sul-Americana, um grande resultado em competição internacional do Dragão. Então, um adversário complicado que o Flamengo vai ter pela frente, né? E o Flamengo mantém o Paulo Sousa. Não existe demissão nesse momento. Amanhã, depois, novos fatos podem acontecer, o técnico pode ficar de saco cheio, enfim, mas nesse momento ele segue no cargo e não se cogitou no departamento de futebol a demissão do Paulo Sousa no pós-jogo contra o Sporting Cristal, lá em Lima. Tá? Ele segue no cargo e mais, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está fora do país por questões pessoais particulares e não se tomaria uma decisão de uma demissão de técnico sem falar com ele. Né? O vice-presidente Marcos Braz, o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, ninguém vai demitir um técnico sem falar com o presidente do clube. Tem lá o Conselho do Futebol, a crise política de sempre lá entre grupos que não se dão muito bem, inclusive dentro do próprio Conselho, né, existe isso, mas o blog apurou que a demissão do Paulo Sousa sequer foi cogitada nessa terça-feira, tá? Nessa terça para quarta-feira, depois do pós-jogo da vitória sobre o Sporting Cristal. E no meio dessa crise toda, o que acontece? Alguns jogadores ditos medalhões vão ficando mais incomodados, e vão ficar mais ainda, porque mesmo na crise, o Mateuzinho jogava várias vezes ano passado, mas foi bem nesse jogo e pode ganhar mais espaço, já que o Isla está meio queimado, ainda mais daquele episódio do Carnaval, não tem tido chances e também tecnicamente não correspondeu. E o Rodinei vai mostrando aos poucos, né, para o Paulo Sousa que não é o jogador que ele imaginava. O Rodinei defensivamente não é confiável. E aí vem o investimento no jovem. E o Mateuzinho foi bem nesse jogo contra o Sporting Cristal, marcou o segundo gol e deu assistência para o primeiro, marcado pelo Bruno Henrique. Então o Mateuzinho ganhando espaço, João Gomes se firmando cada vez mais, ele que já jogava, mas sendo reserva desde os tempos do Ceni, o Lázaro agora ganhando oportunidades. O Lázaro é um caso muito peculiar, porque quando o Rogério Ceni treinava o Flamengo, os torcedores pediam que ele fosse escalado, jogador de destaque na base, promessa do clube, e o Ceni disse uma vez numa coletiva que faltava ele ser lapidado, faltava intensidade, esse tipo de coisa. Bem, o Lázaro acabou só jogando algumas vezes com o Renato Gaúcho, quando ele era o técnico, e não vingou. Mas agora com o Paulo Sousa, tanto na ala como na meia, ele tem entrado bem.
dando passes para gols, como esse que ele deu agora para o Mateuzinho no jogo no Peru. E aí lá em Lima, até o Matheus Cunha me apareceu, garoto de 17 anos, outra chamada joia da base no segundo tempo, e arriscou algumas jogadas até que ele saiu-se bem. Então o que acontece? No meio disso tudo, de forma muito torta, muito equivocada na minha opinião, né, vai sendo feita uma renovação. As pessoas talvez não percebam, mas está havendo uma renovação no elenco. Ela não está sendo feita da maneira mais adequada, porque o ideal seria uma avaliação do elenco no final de 2021, a não renovação de contratos com jogadores que eventualmente não existe mais interesse, fechou o ciclo, já deu o que tinha que dar no clube, pode ser útil em outra agremiação, e romper com alguns jogadores, né? Isso não foi feito. Muitas renovações, algumas precipitadas, a meu ver, e agora é um pepino, é um problema, que foi transferido para o Paulo Sousa. Ele foi contratado para tirar os caras da zona de conforto, para estabelecer competições por posição, e isso está acontecendo, e daí esse desconforto, né? Porque além disso existe concorrência interna hoje, porque esses garotos estão ganhando espaço, e já foram 5 contratações, e dessas 5, 4 podemos dizer, esses caras vão jogar. O Santos vai ser o goleiro titular, foi contratado para isso. Fabrício Bruno já é titular, não jogou contra o Fluminense e o Sport Cristal por conta de uma lesão. O Pablo se machucou assim que chegou, mas foi contratado para ser um dos zagueiros titulares do técnico português. O Ayrton Lucas a mesma coisa para ocupar ali a ala lateral esquerda. E o Marinho é aquele que ainda não conseguiu se firmar, mas está lá brigando por posição. Então você já tem 4 jogadores, 5 contratados, 4 que já são titulares. Se você contar que o Mateuzinho pode se firmar, que o João Gomes pode se firmar, são 6. Então de repente você tem 5, 6 jogadores aí que não estariam nesse time no ano passado, porque não teriam tanto espaço vindo da base, ou nem eram do Flamengo, e que vão se firmando. Então essa renovação, essa mudança, ela está em curso, está acontecendo. E isso gera, evidentemente, para quem tinha ali o lugar cativo, um incômodo. E essa decisão não é uma decisão só do técnico, isso vem do clube. Só que tudo está espirrando no técnico e está na hora da diretoria se apresentar publicamente para defender o técnico. É o que eu acho. Acho que Marcos Braz, o Landim, tem que se apresentar e fazer uma defesa do técnico. Eles o contrataram, então que não fiquem mais com ele, se não gostam do trabalho, se não querem proteger os jogadores, tomem outra decisão. E aí tem um detalhe interessante, eu falei com uma fonte importante do Flamengo, me alertou para um detalhe interessante. O Flamengo tem lá o Diego Alves, que era o dono da posição. Com a chegada dessa comissão técnica, o Hugo passou a ter mais oportunidades, porque o preparador de goleiros, o treinador, acreditam que o Hugo tem grande potencial e querem investir nele para ele virar um goleiro de maior porte. Como eu já informei anteriormente, depois da atuação dele no primeiro Fla-Flu, que ele aceitou 2 gols ali, que não foram falhas, mas bolas defensáveis, especialmente o primeiro gol do Fluminense, o Flamengo retomou e acelerou, melhor dizendo, as negociações com o Atlético Paranaense para contratar o Santos. Porque perceberam ali que realmente o Hugo tem potencial, eles querem investir nele, mas ainda não está pronto para ser titular absoluto. Que a ideia era esperar até o meio do ano para escolher um outro goleiro com mais calma, fosse ele o Santos ou uma outra opção. Então o Flamengo acabou conseguindo negociar, baixou um pouquinho o preço, subiu um pouco a proposta, o Santos também ali cedeu aqui e ali, feita a contratação do goleiro do Atlético Paranaense. Quando isso acontece, qual o recado que está sendo dado para o grupo? Olha, o Diego Alves, um dos líderes do elenco, virou terceiro goleiro. Terceiro goleiro, vai ficar encostado. Esse é o recado que está sendo dado. O Diego Ribas não está mais jogando. Paulo Sousa colocou o capitão do time para jogar contra o Fluminense no Engenhão, na fase ainda de classificação do Campeonato Carioca. Ele não foi bem, ele foi muito criticado, o técnico. Depois, durante o jogo contra o Atlético pela Supercopa em Cuiabá, novamente lançou o Diego, ele não conseguiu fazer uma boa atuação e novamente o técnico foi criticado. Daí para frente o Diego só entrou em final de jogo contra time pequeno, não teve nenhuma oportunidade parecida com essa. Ou seja, esses jogadores começam a perder terreno, muito em função também do desempenho deles mesmos. O Diego Alves jogou 2 partidas e foi muito mal contra o Madureira e péssimo contra a equipe do Resende. Então são jogadores que vão perdendo espaço, não por uma opção pura e simples, mas também porque quando estiverem em campo não saíram bem. Isso é uma constatação, não é nenhuma opinião, alguém discorda. Bem, e aí a frase que essa pessoa me disse foi a seguinte: se existisse medo de mexer com determinados jogadores, Santos não teria sido contratado. De fato, porque é um recado muito claro que é dado quando o Santos chega. O Diego Alves está totalmente descartado fora dos planos, porque ninguém investe cerca de 3 milhões de euros num goleiro para ser reserva. E o Santos chega para ser titular e o Hugo vai ser o seu reserva, entrando em alguns jogos, eventualmente, quando houver uma oportunidade para ser preparado pouco a pouco para no futuro virar o camisa 1 do elenco rubro-negro. Então, esse é o cenário, não existe nesse momento, tá? Lembrando sempre, hoje, dia 6, estou gravando no começo da noite o vídeo e hoje não existe a ideia de demitir o Paulo Sousa. Não estão pensando nisso no Flamengo. Se lá à frente isso virá a acontecer, é outra história, é um fato novo. Tá? E continua essa situação crítica, mas observem, essa renovação muito torta, equivocada, feita da maneira errada, não é da maneira certa, bem ou mal, ela vai acontecendo. Vejamos onde isso vai parar.
Lembrando a você que esse vídeo tem um apoio ao patrocínio de OneFootball. Faça o download do aplicativo aqui embaixo e lembre-se, põe na sua agenda, dia 23, sábado, eu estarei com Dudu Monsanto e Gerd Wenzel na transmissão de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Bayern e Borussia. Detalhe, jogos ao vivo e de graça do Campeonato Alemão e outras competições europeias você vê no OneFootball, além de todo o conteúdo que é disponibilizado no aplicativo parceiro aqui do youtube.com/Mauro César. Quero agora lembrar para vocês, claro, o nosso canal de cortes, onde os melhores momentos de nossas lives são publicados, tá? Vídeos curtinhos ali, com os trechos mais interessantes das lives, inclusive da live Soft Open, quando acontece no meu canal. Faça inscrição, o link está aqui na descrição. Eu vou citar vários links aqui na descrição. Primeiro, o link para o nosso canal de cortes. Depois o link para o nosso clube de membros, que é uma maneira de você apoiar o canal e você pode, sendo membro do canal, participar da mesa redonda, que é um debate que divide a tela com vários membros do canal e a minha presença também, ali como mediador, e a gente faz ali um debate bem legal, tem sido cada vez melhor, um nível muito bom. Você vai se surpreender se você assistir. Vá dar uma olhadinha no link que está aqui embaixo para a última edição da mesa redonda, que você vai gostar. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo, que serve disponível para os interessados, né, com um resumo ali, um pouco do que a gente aprendeu aí em quase 40 anos de jornalismo. Lembrando também para você o meu blog no All Sport, né, link na descrição, o texto sobre esse assunto está no meu blog aqui no All Sport, você pode acessar aqui embaixo o link. E o Uso 360, que traz as canecas e camisetas também promocionais do canal. Uma maneira de você apoiar o canal, divulgar o trabalho e tirar uma onda com uma camiseta bacana. Tem camisetas super legais da Live Soft Open também, as canecas são super bacanas. E tem também lá, você entrando no site, você encontra outras opções diversas. E tem o cupom que você está vendo aí na tela que te dá um desconto de 10%. Confira, você vai gostar. Acesse o link, visite o site do Uso 360. E a Pingback, né? Pingback eu escrevo sobre Paulo Souza nessa semana. Toda semana um texto meu nessa nova plataforma de conteúdo que é a Pingback. Paulo Souza, que trabalhou com vários jogadores de ligas importantes na Europa, especialmente o Lewandowski, né, quando treinou a seleção polonesa, e que no Flamengo os jogadores, alguns deles parece que não querem entender muito bem. Por que será? Esse é o tema que eu desenvolvo nesse texto que você pode acessar aqui embaixo no link que está na descrição do vídeo e também no outro link você fica sabendo de que maneira você pode participar da Pingback. Confira, dê uma olhada. E sábado, mais um link para você fazer o download. Tabum, aplicativo de lives. Na Tabum, todo sábado, 11 da manhã, eu faço uma live com quiz, perguntas e respostas sobre futebol. O vencedor fatura nada mais, nada menos que R$500. Então, você pode conferir também esse link aqui na descrição e fazer o download da Tabum para participar no sábado de mais uma live. Em todos os sábados desse mês de abril, teremos live às 11 horas da manhã na Tabum. São mais 4 sábados até o final do mês. Você pode deles participar e brigar aí por esse prêmio de R$500. E lembrando que teremos lives, tá? Nesse sábado, após Atlético Goianiense e Flamengo, e no domingo, antes, lá para as 11h15 da manhã, antes de, entre aspas, decisão da Premier League, Manchester City e Liverpool. Falaremos do Brasileirão e desse jogaço do Campeonato Inglês que vai acontecer logo depois. Então é isso, valeu, saudações.